Estamos no esquema da teoria da restituição. Vou apenas ler o esquema, que é explicativo. Acima de tudo, o Criador, fonte de luz e vida. Pelo lado esquerdo da pirâmide, temos representada a parte que provém do Criador para todos os seres, inclusive os humanos, em sentido descendente hipotético, como se operou a criação, e pelo lado direito, em sentido ascendente também hipotético, da base para o topo, como se opera a restituição. No topo da pirâmide, o que nos vem do Criador, e na base o nosso nível, que é a parte mais baixa da criação. E do lado direito, o caminho de volta ao Criador. Acima do topo da pirâmide, fora dela, a explosão, lançando centelhas descendentes, representadas pelas setas. A primeira fase no segmento no topo da pirâmide. No interior está escrito ímpeto de criação, é o que se dá ali. A explicação vem no quadro ao lado. Ímpeto de criação se dá pela força do amor universal. É uma explosão de luz como um Big Bang. Centelhas de luz irrompem em raios direcionados pela atuação da justiça divina na escolha da criação. A seguir, esses raios de luz e energia penetram o mundo das ideias, parte da teoria platônica. Mundo das ideias, a partícula portadora de força, então, colide com outra partícula de matéria e é absorvida. As partículas portadoras de força trocadas entre partículas de matéria são chamadas partículas virtuais. Sabemos que elas existem. Hawking, em Breve História do Tempo, Rocco 104 a 105. Ao lado, a explicação, também de Hawking. O que acontece é que uma partícula de matéria, tal como um elétron ou um quark, emite uma partícula portadora de força, idem página 104. Logo depois, passamos para a última parte da pirâmide, que é a mais inferior, onde nós humanos estamos e que, na teoria platônica, é chamada mundo dos sentidos. Ainda é Stephen Hawking que nos dá a inferência de uma mudança de energia em massa. Mundo dos sentidos, blocos de construção da natureza. Sabemos agora que nem os átomos, nem os prótons ou nêutrons em seu interior são indivisíveis. Portanto, a questão é: quais são as verdadeiras partículas elementares, os blocos básicos de que tudo é feito? Idem página 100. Seria muito difícil explicar porque o universo deveria ter começado exatamente desta forma, exceto como um ato de um Deus que pretendesse criar seres como nós. Idem página 179. Muitas pessoas não aceitam a ideia de que o tempo tenha um começo, provavelmente porque ela cheira a intervenção divina. Idem folha 77. E ao lado temos os quadros explicativos. Átomos das centelhas adquirem massa e criaturas se materializam e se multiplicam. Mais abaixo, naquele quadrinho inferior, a experiência dos seres no mundo dos sentidos ou fora dele, pois pode haver outros níveis de existência em nosso próprio meio ambiente que não podemos imaginar ainda, por isso o colocamos fora da pirâmide. Lá está escrito: a experiência de acumular massa produz um plus à centelha, nos racionais, o livre-arbítrio, nos outros seres, por natureza ou instinto. Daí em diante, começamos a subida, que vai ser o caminho de volta para a fonte de luz e vida, o Criador. Não vou repetir o que está no interior da pirâmide, mas esclareço que também é válido para o caminho de volta. Vou ler somente o que se contém nos quadrinhos. No mundo dos sentidos, o livre-arbítrio criará ou não o amor fraternal,
nova força em sentido inverso para retorno da centelha, à fonte primária de luz, evolução. Já no mundo das ideias, vemos que não há massa. Desprovidas de massa, as criaturas individuais retornam aos seus modelos. Conforme a intensidade da nova força, estes serão aperfeiçoados e outros se criarão, ímpeto de criação derivado. No último segmento da pirâmide, ao alto, dá-se novo ímpeto de criação, desta feita secundário, levado pelas forças evolutivas transformadas em energia restituída, atingindo apenas o espaço correspondente ao nosso universo, ou mais além, o ambiente do grande Big Bang, que não é necessariamente dentro do nosso universo, uma vez que com aquela explosão podem ter sido criados outros universos paralelos ou não. Esse local onde repousará essa energia dependerá da sua força de impulso. No quadro ao lado, a explicação. Com o retorno evolucionário, acrescentam-se novos impulsos, embora secundários, provocando outras explosões, embora menores, mas que expandem o universo. Restituição. Tem início, então, a glorificação do Criador, com a produção de evolução do que já está criado. Nisso consiste a restituição. É como um reembolso. Sem ela, em nosso entender, não haveria essa repetição de novos ciclos. É que adotamos o entendimento de que a criação não é um ato estacionário do Criador. Existem teorias que entendem ter sido a criação perfeita e acabada em um só momento de gênese, e que o universo estaria então se encaminhando para o seu final, ou com sua contração quando implodiria em movimento oposto ao Big Bang, ou em expansão em que todos os seus componentes se afastariam tanto a ponto de as forças que comandam a sua existência se enfraquecerem, podendo haver o caos, com sua extinção ou reformulação total, com o desaparecimento do que existe. Atualmente, por medições de posições de determinados elementos do cosmos, já está sendo entendido que o movimento é de expansão. De acordo com o nosso enfoque, de qualquer sorte há a força evolucionária, conforme indicamos, e tudo que ocorrer não será a extinção, mas a evolução, não apenas em relação ao micro-universo da existência humana, mas de todos os elementos que constituem o cosmos, energia como a conhecemos, energia negra, matéria visível, matéria negra. Como podemos perceber, essa força restitutiva é descomunal, da qual a parte do ser humano é apenas uma partícula, com significado microscópico. Vamos então ler o último quadro acima, explicando: criaturas produzem glorificação do Criador pela evolução de sua criação. Do lado esquerdo, no topo do esquema, vocês têm três expressões: amor universal, justiça divina e de criação, que simbolizam as duas primeiras, as forças impulsionadoras da terceira, que descem desde o momento de Gênese. Essas três expressões correspondem às três do lado direito topo do esquema: amor fraterno, restituição e glorificação, significando as duas primeiras as duas forças impulsionadoras da terceira. Criaturas oferecendo a restituição ao Criador, para reunir-se aos elementos advindos do Big Bang e efetuar novas e menos intensas explosões criadoras, mas com capacidade de dar início a uma criação secundária, agora no movimento evolucionário, que, em nosso ponto de vista, é cíclico, podendo interromper-se totalmente apenas se essa força que retorna parar completamente, extinguir-se totalmente. Logicamente, entendemos que o primeiro ciclo, o de criação, já se operou em nosso universo, mas que também se operaram vários ciclos restitutivos em cocriação, cuja existência foi prevista e preparada naquele ciclo de criação inicial. E ainda haverá outros, tendo todos os seres vivos como co-criadores, quando praticando a evolução. Somente não a praticarão os que estiverem extintos ou em vias de extinção, o que pode ocorrer a qualquer ser ou espécie no decorrer de cada ciclo.
Essa conceituação de seres vivos colocamos aqui no sentido cosmológico, como a têm constatado os nossos cientistas através de imagens enviadas pelos radiotelescópios em viagem pelo cosmos. É uma outra noção de vida em sentido bem macrológico em relação àquele sentido que normalmente o ser humano tem o hábito de colocar, ou seja, tomando como parâmetro, em um nível de superioridade absoluta, a sua própria existência, nos seus limitados conhecimentos odiernos, encaixando em um nível inferior todas as demais manifestações da natureza, que por outro lado também não conhece completamente. Na nota abaixo se esclarece a posição do ser humano no contexto geral da teoria de restituição. Nota: o ser humano no planeta Terra deve participar da restituição. Por quê? Não é somente o seu livre-arbítrio que produz energia evolutiva neste planeta e no universo. Nós não temos essa exclusividade. Ou, se alguém duvida, onde se encontra a prova do contrário? Essa produção é uma característica da centelha de luz, adaptada a cada modelo. E se essa força no mundo das ideias não tiver intensidade suficiente para aperfeiçoar o modelo respectivo, enquanto os outros o fazem e outros modelos se criam por ocasião do retorno, pois a criação é cíclica e se repete eternamente, será reproduzida a espécie respectiva cada vez mais enfraquecida, que perecerá ou será subjugada no mundo dos sentidos, como já aconteceu a tantas outras. Em grosseira comparação, a transposição dos múltiplos do modelo do mundo das ideias se faz para o mundo dos sentidos como o reflexo de zilhões de espelhos paralelos e, se o original for fraco, nem se formará qualquer imagem.